webinar PIC. Então, vou me apresentar, eu sou Mirtes, tá? Eu sou engenheira de formação. Estou aqui hoje como moderadora, né, da Faculdade Atualiza. Vamos conversar, né? Paula Vitória vai estar falando aqui com vocês sobre o manejo, né, no cuidado com a PIC, logo nesse período em que nós temos, né, que ter muito cuidado com a questão da deshospitalização dos pacientes, né, esses pacientes que vão para o domicílio, né, em home care ou até mesmo nos hospitais. Então, assim, nós, enquanto enfermeiros, né, os técnicos de enfermagem, nós precisamos ter atenção e ter o conhecimento, né, sobre o manejo ao cuidado de PIC. Então, nada mais, né, do que fiel e importante a gente iniciar a aula magna da Faculdade Atualiza com manejo de enfermagem aos pacientes de PIC, né? Então, eu vou estar apresentando para vocês aqui um pouquinho sobre a faculdade, né, da Atualiza Enfermagem, que é uma faculdade que já está, né, no quarto semestre, estamos iniciando o quarto semestre da faculdade, contando com um corpo docente, né, super qualificado, 90% de mestres e doutores e pós-doc, e a gente vai, eu vou mostrar para vocês quem são esse time, né, de docente que nós temos, e quero também agradecer a todos os presentes aqui, já vi que tem pessoas de Brasília, né, nós conseguimos divulgar no Brasil todo, a Atualiza, ela tem acesso a uma rede de apoio muito grande, né, no nacional, nós contamos com alguns estudantes, né, do norte, da região sul, sudeste, então é muito importante, né, a gente está aqui falando com vocês sobre um assunto tão importante que é a PIC, e eu quero agradecer a todos, né, que estão aqui presentes hoje, vocês vão ter um conhecimento a mais, né, sobre o manejo, o cuidado da PIC, e eu espero que vocês gostem, tá? Então, assim, o microfone, ele vai estar desligado para o público, por causa de ruído de comunicação, né, às vezes a conexão fica ruim, e vocês podem colocar, né, as dúvidas, perguntas no chat, eu vou estar acompanhando isso, para no final da apresentação da enfermeira Paula, a gente abre para as perguntas, né, e questionamentos, tá certo? Então, sejam todos bem-vindos, né, a gente está aqui iniciando a aula magna da Faculdade Atualiza, a Faculdade Atualiza é uma faculdade iniciou o ano passado, em plena pandemia, né, nós tivemos esse desafio de iniciar uma faculdade no início de uma pandemia, não imaginávamos que ia ter que precisar da parte remota, né, e a gente precisou se adaptar à questão remota, e deu tudo certo, está dando tudo certo até hoje, graças a Deus. A faculdade consta, né, comigo, Mirtes, eu estou desde o início do projeto, né, na faculdade, tenho mestrado, né, na área de saúde, de enfermagem, cuidados paliativos, sou certificada pela América Arte, né, especialista também em emergência, ensino superior, dermatologia, e também gestão em saúde, tá? Estou à frente da faculdade nesse semestre, né, como coordenadora do curso, antes era a professora Ticiana, que, né, fez o trabalho belíssimo na graduação, mas por problemas, né, projetos pessoais, ela precisou nos deixar, e eu estou tocando, né, a partir de agora, e conto com a ajuda, né, dos discentes, docentes e toda a equipe, né, de administrativa da faculdade. Ministro a disciplina de Fundamentos de Enfermagem 1, Semiologia 1 e 2. Temos também a professora Digenane Fernandes, ela é enfermeira de formação, especialista em UTI. Digenane também é docente da Faculdade Atualiza e ela coordena o grupo de extensão. Então, na faculdade, nós temos uma extensão, né, que é a Lotus, onde consta com alguns discentes que a gente faz, né, tanto a questão da pesquisa, quanto a atenção também à questão da comunidade. Ela ministra as disciplinas Didática, Educação em Saúde e Fundamentos de Enfermagem 2. Também temos o professor Luiz André. O professor Luiz André, ele é enfermeiro pela UFB, especialista em saúde da família e mestre também, né, em saúde coletiva. Ele também é professor da Unifax, no curso de medicina, e também da Faculdade Atualiza, membro do NDE. Ele ministra as aulas de políticas de saúde e bases de saúde coletiva. Temos a professora Dina Mari Pereira, que é enfermeira de formação pela UFPA, mestre em enfermagem também pela UFPA e tem residência em UTI. Ela também tem formação em curso de simulação realística e é enfermeira intensivista do Hospital Jorge Valente.
é docente da Atualiza e de pós-graduação. Ela ministra as disciplinas de Fundamentos de Enfermagem 1, 2 e 3 e Nutrição Aplicada à Enfermagem. Estamos ganhando esse semestre duas professoras novas, a professora Gleide Regina e a professora Cristiane Costa. A professora Gleide Regina, ela é enfermeira também de formação, é mestre, né, na área de saúde da mulher, também é funcionária municipal, né, da Prefeitura Municipal de Salvador, também é assessora de ensino e pesquisa de uma empresa de home care e é docente da Faculdade Atualiza. Ela vai ministrar a disciplina de saúde da criança e do adolescente e cuidados de enfermagem ao neonato. A professora Cristiane Costa, também enfermeira de formação, doutora em Ciências pela Saúde na Universidade Federal de São Paulo, especialista em estomoterapia pela Universidade da Taubaté e é sócia efetiva da Associação Brasileira de Enfermagem e também de estomoterapia. É membro da SOBEST e é docente também da Faculdade Atualiza, está ministrando a disciplina de Fundamentos de Enfermagem 4. A professora Sheila Soares, ela é bióloga, doutoranda em Patologia Humana, né, também é docente da Faculdade Católica do Salvador, Faculdade Atualiza e a Santa Casa, e ministra as disciplinas de histologia e citologia, embriologia genética e parasitologia e patologia geral. Temos Maria Consuelo, né, que é fisioterapeuta, doutora em Medicina e Saúde pela Escola Baiana de Medicina, também é mestra em Tecnologias em Saúde e é pós-graduada também em MBA em Gestão Hospitalar pela Atualiza Cursos. Docente da Faculdade Baiana e da Faculdade Atualiza, também é membro do NDE e ela coordena o curso de pós-graduação de fisioterapia dos cursos da Atualiza. Ela ministra as disciplinas de Anatomia 1 e 2 e Fisiologia. Temos a professora Luana Machado, que ela é psicóloga, né, ela tem a questão do mestrado em terapia, né, docente da Faculdade Atualiza, ministra as disciplinas Psicologia Aplicada à Saúde, Relacionamento Interpessoal e Terapêutico. Também temos Sinara Costa, ela é bióloga, doutora em Biotecnologia em Saúde pela Fiocruz, e ela também é docente da Faculdade Atualiza, ministrando as disciplinas de Bioquímica e Farmacologia. Temos Cidelcina, que ela também é bióloga, né, ela é doutora, né, em biologia, também vai ministrar as disciplinas de anatomia 1 e 2, fisiologia, microbiologia e imunologia. Também ministra embriologia, genética, citologia e histologia. E Célia Urpia é assistente social, terapeuta e consultora em desenvolvimento humano e empresarial, é coach também sistêmico e conferencista, e é docente da Faculdade Atualiza. Ela ministra as disciplinas de psicologia aplicada à saúde e relacionamento interpessoal. E aqui está nosso corpo docente, né? Quero que vocês tenham imersão, né, nessa terça-feira, no dia 3 de agosto, né, quando a gente vai falar sobre o manejo de enfermagem, né, com pacientes com PIC. É importante não só, né, a questão do enfermeiro, mas os técnicos de enfermagem, né, a todo o público da enfermagem manipular esse catéter, que é um catéter que é meio novo, né, na saúde, meio novo em comparado aos demais, né, de longa permanência, mas é um catéter que veio para ficar, é um catéter de seção que é feito pelos enfermeiros, né, então a gente precisa ter uma qualificação, um curso, e por isso que eu convidei a enfermeira Paula Vitória. Paula Vitória, ela é especialista em UTI, terapia intensiva, e ela responde pelo time, né, de acesso venoso lá no Hospital Cardiopulmonar, e ela vai estar aqui com a gente hoje, falando um pouquinho sobre o manejo de enfermagem aos pacientes com catéter de PIC, tá? Espero que todos gostem, sejam todos bem-vindos, e as dúvidas que forem surgindo, vocês vão colocando no chat, que ao final a gente vai tentando discorrer todas essas questões, tá? Boa noite a todas. Professora Paula, enfermeira Paula, tá aí, tá me escutando? Estou ouvindo, sim. Todo mundo está me ouvindo? Pronto. Sim, Paula. O áudio tá bom? Consegue projetar, Paula? Vou tentar aqui agora. Apareceu? Pronto, apareceu. Só coloca a tela cheia. Vou colocar aqui agora. Pronto? Isso. Deixa eu botar a tela pra cá. Então, professora Paula, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite, tá? Você, na sua expertise aí em PIC, sei que isso passa uma PIC maravilhosamente bem, né? Eu assisto várias, então, assim, nada melhor do que Paula Abreu para estar falando aqui, né, sobre o manejo de
enfermagem a esse catéter, né, que nós vamos falar aqui, tá? Boa noite a todos. É com você, Paula. Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite para poder compartilhar as informações. O catéter de PIC, como ela trouxe, é um catéter razoavelmente novo, né? E surgem muitas dúvidas diariamente em relação ao manejo dele. Vai ser basicamente o que a gente vai trazer na aula. A aula é um resumo de tudo que eu escuto e de tudo que me perguntam diariamente na nossa rotina e que eu acho que vai ajudar a todos os enfermeiros ou a equipe técnica de enfermagem para conhecer o catéter, saber lidar com o catéter, como que a gente faz esse catéter durar mais tempo. Então, vai ser um bate-papo, eu vou trazer informações, como o Mirtz falou, no final a gente vai reunir as dúvidas, trazer informações também. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que trabalham em outros hospitais que também podem trazer informações para a gente trocar, né? Cada protocolo é um. Então, eu vou falar basicamente sobre uma imagem aos pacientes adultos, tá? Em uso de catéter central de inserção periférica. O PIC, ele é muito psicologia também, mas a gente vai focar aqui no uso do paciente adulto, tá? A definição do catéter, a gente escuta muito PIC, mas o PIC é uma sigla em inglês. A sigla, se fosse para a gente traduzir em português, ele seria CCIP, tá? Mas ele é catéter central de inserção periférica, ele é um catéter venoso de longa permanência. Dentro das classificações dos catéteres semi-implantados, ele é inserido em uma veia periférica, vai até o terço distal da veia cava superior ou inferior, adquirindo assim a característica de um catéter central. O que é que isso quer dizer? Quando eu identifico um paciente com PIC, eu tenho que enxergar que aquele paciente ele está com um acesso central, independente da inserção dele. A inserção é em veia periférica, mas a localização da ponta desse catéter é em localização central. Então, os cuidados que a gente tem que ter com esse catéter são cuidados com acesso central de fato. Dentro dos catéteres venosos centrais, o PIC ele apresenta uma melhor relação de custo-benefício, com melhor custo, menos risco, dispensa a utilização de sala cirúrgica e pode ser inserido, inclusive, no leito de internação. Já tem até prática da inserção do PIC em residências. A única coisa que é exigida após a inserção do PIC é um raio-x para a gente poder confirmar a localização do catéter. Mas eu vou passar para vocês aqui, a gente já tem novas tecnologias que dispensam até o uso do raio-x. Então, é um catéter que ele está melhorando com o tempo. Os principais benefícios da utilização do catéter são a preservação da rede venosa, a segurança medicamentosa na infusão de determinadas drogas e por apresentar uma menor exposição ao paciente à dor. Às vezes, quando eu vou vender o catéter para o paciente, porque tudo que é novo é assustador. O que eu trago para ele, principal, é a dor. Ele vai evitar de ficar furando em outras situações. Então, isso já brilha o olho do paciente, ele já começa a ver o catéter como benéfico para ele de fato, né? Porque ele não conhece. O catéter possui também um menor risco de contaminação e maior tempo de permanência quando comparado aos outros dispositivos intravasculares. Quando a gente fala em acesso central, aqueles acessos que são inseridos na jugular, na subclave, ele tem um tempo determinado, né? Quando a gente está no ambiente hospitalar, ele fica no máximo 3 semanas. Quando a gente fala de PIC, a gente fala de um catéter que ele pode ficar 30 dias, ele pode ficar 60, ele pode ficar 1 ano se não tiver nenhum sinal de infecção. Então, é um catéter de longa permanência. Além dos benefícios relacionados ao custo-benefício, cabe ressaltar que o processo de inserção é um procedimento minimamente invasivo, à beira-leito, que o enfermeiro pode realizar quando habilitado. No Brasil, a regulamentação técnica e legal para inserção e manuseio do PIC pelo enfermeiro é definida pelo Conselho Federal de Enfermagem, através da Resolução 258 de 2001, que no artigo 1º ele torna lícito ao enfermeiro a inserção do catéter central de inserção periférica, que é o PIC, e no artigo 2 ele define que o enfermeiro, para o desempenho de tal atividade, deverá ter qualificação ou capacitação profissional. O que isso quer dizer? Quer dizer que você faz o curso de PIC, de inserção de PIC, mas não quer dizer que você está habilitado para inserção de PIC. Quem habilita um enfermeiro para inserção do catéter é a instituição que ele trabalha. Eu tenho certeza que aqui na instituição que eu trabalho, nós temos diversos enfermeiros que são habilitados na inserção de PIC, mas nós temos uma comissão com 4 enfermeiros que nós somos habilitados pelo hospital e somente nós podemos fazer a inserção do catéter.
Nós também ficamos à frente da orientação de boas práticas, do reforço, de identificar alguma oportunidade de melhoria. Então, por mais que você tenha um curso, o COFIN, ele deixa claro que você precisa ser habilitado, tá? Pela instituição que você trabalha. Desde a promulgação dessa resolução, o enfermeiro vem assumindo com desenvoltura essa atribuição na prática clínica. Nós somos a estrela desse procedimento. O procedimento ele pode ser realizado pelo cirurgião vascular, ele pode ser realizado também, se o médico for habilitado também, capacitado, ele também pode fazer, mas ele não manipula muito esse catéter, mas a gente é que está à frente em muitos por cento na inserção desse catéter, né? Mais um ganho para a enfermagem. E vale destacar que muitos avanços ocorrem nos cuidados relacionados à prática de inserção, com a produção de conhecimento científico na área. Então, cada vez mais, a gente está produzindo mais material para poder conhecer esse catéter, para a gente disseminar, para poder as pessoas entenderem a qualidade desse catéter. Eu vou abordar aqui alguns assuntos sobre o histórico do catéter, tipo e característica específica do catéter, indicação de inserção do catéter, soluções viáveis na administração, coleta e difusão de hemoderivados, uso do catéter para realização de exames, pique o paciente oncológico, que é extremamente importante, complicações, manutenção do catéter, desobstrução, que a gente só vai aprender, mas a gente não precisa utilizar se a gente focar na manutenção do catéter, e a retirada do catéter. Deixa eu passar aqui. Em relação ao histórico do catéter, a primeira descrição em literatura foi em 1929, um médico alemão que ele tentou fazer uma inserção de uma sonda pela fossa antecubital e acabou que pela dificuldade de material não foi tão disseminado. Mas na década de 70 foi desenvolvido o catéter de silicone nos Estados Unidos, tá? Utilizado inicialmente nas unidades de terapia intensiva neonatal, mas foi a partir de 80 que se observou a expansão do uso, pela facilidade da inserção à beira-leito, por enfermeiros e pelo surgimento de programa de capacitação. Eles identificaram que poderia ser um catéter e começaram a treinar, capacitar e definir as técnicas de manejo daquele catéter. Só que no Brasil, só foi no final da década de 90 que o procedimento ele foi introduzido pela nossa resolução 251 e a Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Terapia Intensiva, o SOBET, em 1986, ele foi a primeira a certificar os enfermeiros brasileiros quanto ao procedimento de inserção periférica central. Então, a gente lutou ainda um pouquinho para poder trazer esse procedimento no Brasil. E a gente, desde o final da década de 90, o catéter já vem sendo utilizado, mas ainda assim eu conheço muitos enfermeiros que não conhecem o catéter, que não sabem manejar o catéter, que nunca ouviram falar do catéter. Eu costumo dizer que PIC é qualidade de vida para o paciente. Composição do catéter. Por que é importante a gente focar nos tipos e características dos catéteres? Quando eu faço a inserção de um catéter de PIC, eu costumo falar sobre o catéter para a enfermeira que eu estou passando. Mas não adianta eu falar se você não souber o que significa. Várias informações vão entrar e você não vai saber administrar essas informações. Por que é tão importante você saber? Para você saber o que é que você pode fazer, infundir nesse catéter, qual a pressão que ele pode suportar, quais são os medicamentos que eu posso fazer. Enfim, a gente precisa saber qual é o catéter que está no paciente. Atualmente, o PIC ele tem de 8 a 75 centímetros, tá? Lembrando que a gente corta esse catéter no momento da inserção. No registro de inserção, a gente bota o tamanho que a gente insere no paciente. A inserção é definida no momento da avaliação com ultrassom, eu vejo onde é que eu vou fazer a punção, e aí eu defino o tamanho que eu vou fazer do meu catéter. Mas, enfim, ele tem disponível no mercado de 8 a 75. Ele é flexível, inserido por uma via periférica, progredindo através desta até o sistema venoso central. Atualmente, no mercado, são produzidos 2 tipos de catéteres, o de poliuretano e o de silicone. Ambos são radiopacos, tá? Que podem ser visualizados em radiografias. O catéter de poliuretano, ele é mais resistente e menos maleável. Suporta mais pressões, possibilita maior fluxo de infusão e tem menor risco de rompimento. Então, a gente usa muito mais. Eu nunca usei o de silicone, eu sempre usei o de poliuretano. Mas o de silicone, ele ainda existe. Cai em desuso, mas ele também é flexível. Ele resiste a dobras, contudo, ele não suporta
maiores pressões e o risco de rompimento é maior. Eu posso dizer qual é o melhor catéter? Não tenho como dizer qual é o melhor catéter. Eu tenho que avaliar o paciente e ver qual é o catéter indicado para aquele paciente. Nos pacientes adultos internados, que muitas vezes precisam fazer exames contrastados, o poliuretano é a melhor opção. Por isso que eu uso sempre o poliuretano, tá? Quando eu passo, então a gente usa o maior poliuretano. Quando eu passo também o catéter, eu costumo falar assim para as meninas, olha, o catéter que eu passei, 6 frentes, 5 frentes. Frente é uma medida, tá? Que a gente usa, uma medida de... É uma mensuração, na verdade, métrica, que é usada para poder definir, né, o tamanho do catéter externo. E aí, quando eu falo em frentes, é como quando a gente usa um acesso, um gelco, que é 14, 16, a gente chama, o gelco, a gente tem os números, quando a gente fala em pique, a gente fala em frente. Se eu passo um catéter, que eu tenho, geralmente na terapia adulta, a gente usa de 4 a 6, o 4, o 5 e 6, muito mais o 5 e o 6, lógico que a gente tem que avaliar quanto é que vai caber na veia daquele paciente, a gente faz a medição, evitar o risco de trombose, mas se eu boto um catéter, 4 frentes monolume, só tem um lumen naquele catéter, eu tenho 4 frentes. Se eu boto um catéter duplo lumen de 5 frentes, eu não tenho 5 frentes em cada lumen, eu tenho 2,5 em cada lumen. Por que eu preciso saber disso? Porque, por exemplo, se eu vou fazer hemocomponente num paciente, eu não posso infundir um hemocomponente num catéter 5 frentes, porque o ideal é que seja a partir de 3. Se eu tenho 5 frentes, eu tenho 2,5 em cada. Não é o ideal para hemocomponente. Então, eu preciso ser um catéter 6 frentes, em que cada lumen eu tenha 3 de mensuração para poder fazer a infusão do meu hemocomponente, certo? Onde é que eu acho essa informação? No catéter? Não, infelizmente a gente não tem essa informação no catéter. A informação que eu tenho é no meu registro de punção, certo? Quando a gente vai registrar a punção, a gente coloca todos esses dados para quando qualquer enfermeira ele quiser procurar a informação do catéter, tem lá. Na terapia adulta, a gente costuma muito passar os 5 e 6. Se eu vou avaliar um paciente, que é um paciente que eu sei que vai estar com distúrbio de coagulação, um paciente que é da oncologia hematológica, que vai precisar fazer hemocomponente, eu já vou avaliando esse paciente para colocar um catéter 6 frentes, só se apresentar risco que eu não vou fazer essa inserção. Então, eu preciso saber, vou fazer hemocomponente no paciente, quantos frentes é o catéter dele? Quantos frentes é o catéter dele? São 5? São 6? Se for 6 e ele for duplo lumen, eu já sei que eu posso fazer a inserção, certo? Porque eu tenho 3 em cada lado. Outra coisa, quando a gente fala também em catéteres valvulados e catéteres não valvulados. Eu vou passar aqui o slide, porque eu tenho algumas fotos aqui. Se vocês observarem aqui, eu tenho um catéter que ele tem um clamp e tem um catéter que ele não tem clamp. Antigamente, aqui eu não estou focando em marca, tá? Aqui não tem conflito de interesse, mas são os catéteres que a gente mais usa atualmente. Então, eu vou trazer os catéteres que eu conheço, tá? Eu tenho com clamp, aqui tá transparente, mas é o catéter sem clamp. Eu consigo identificar que um catéter é valvulado ou não a partir daí. Esse catéter que não tem clamp, que é esse roxo com fio azul, observe que ele não tem clamp, eu tenho uma válvula nele. Essa válvula não é distal, uma válvula proximal, em que eu fluo minha solução e a válvula ela impede que reflua a minha solução. Nunca vou salinizar esse acesso? Não, eu preciso fazer a salinização dele correta, certo? Mas eu não preciso manter solução contínua nesse paciente. Você lembra que no começo da aula a gente falou que a gente precisa enxergar o PIC como acesso central? É nisso que a gente precisa focar. O acesso central a gente precisa manter solução contínua, porque a gente não garante que ele não vai obstruir. A mesma coisa é a PIC. Cada instituição tem seu protocolo. A instituição que eu trabalho, a gente foca de que o catéter não valvulado, eu não tenho garantia que ele não vai obstruir. Então, a gente precisa manter solução contínua, o NPT, ou a droga, enfim, qualquer solução contínua. Se o catéter for do pulmão, na outra via, eu preciso fazer a salinização correta, pelo menos de 8 em 8 horas, mas eu tenho que enxergar ele como acesso central. Entrei no leito do paciente, identifiquei que a PIC dele é valvulada, ou seja, não tem clamp, eu só preciso fazer a salinização correta de 8 em 8 horas, eu vou focar mais um pouco depois nas salinizações, mas eu identifico assim, entrei no leito do paciente, a PIC dele
tem clamp e não tem solução contínua, eu já tem um risco de obstrução desse catéter. Então, eu preciso sinalizar o médico para prescrever uma solução em bomba de infusão, tá? Para a gente poder manter esse catéter térreo, para que esse catéter, ele dure o tempo proposto que a gente colocou nele. A gente colocou ele para ele durar o tempo máximo possível e evitar dor no paciente, evitar furadas, certo? A gente só tira esse catéter se a gente apresentar um sinal de infecção, uma suspeita de trombose, uma confirmação de trombose. Então, a gente consegue identificar os catéteres por isso. Tem um númerozinho aqui no catéter que depois eu vou explicar por que esse número, mas não é o tamanho do frente, tá? Esse número, ele quer dizer outra coisa. Então, acho que deu para entender, né? Catéteres valvulados, catéteres não valvulados. Quando é que eu passo o catéter valvulado? Catéteres valvulados, geralmente eu passo em pacientes que vão para tem solicitação de home care, pacientes que têm transferência externa, para que a manipulação seja o mínimo possível. Então, se o paciente está internado, não tem previsão de alta, não tem definição da alta dele, eu vou passar um catéter não valvulado. O valvulado em situações de deshospitalização, tá? Aqui a gente também, vou trazer para vocês aqui, para a gente poder ver os lumens, monolumen, duplo lumen e o triplo lumen, que ainda, na instituição que eu trabalho, a gente ainda usa pouco, mas é um catéter que ele fornece benefícios para o paciente também. O triplo lumen tem até uma especificação importante. Se vocês observarem, nós temos lumens de tamanhos diferentes, certo? Nesse catéter em específico, eu tenho sinalizado na via, se vocês olharem na foto, eu tenho uma via cinza, eu tenho uma via branca, na via está escrito no contraste. Então, nessa via, eu não vou fazer contraste. Porém, na via vermelha, eu posso fazer. Eu tenho um número aí, que é 5 ml por segundo, que eu vou explicar depois vocês mais à frente, mas essa via permite fazer o contraste, tá? Então, quando não puder, ele vai sinalizar também. Power injetável, aqui ele está sinalizando. Aqui a gente tem uma foto do catéter, só de uma válvula. Se vocês observarem, esse que tem a seta, é a foto como é o catéter valvulado por dentro. Como é essa válvula. Ele flui, mas ele não reflui. Impede que obstrua? Não, diminui o risco de obstrução. Mas se eu não mantiver a manutenção correta do meu catéter, eu vou obstruir ele também. Tá? A gente tem as inovações tecnológicas que, quando eu falei que já tem catéteres sendo passados em domicílio, que não precisam de raio-x para comprovação, a gente tem um modelo, é o catéter Sherlock 3CG. Eu não sei especificar muito sobre esse catéter, porque a gente ainda está em uso de... A gente vai receber esse catéter, mas eu ainda não usei esse catéter. Já tem muitas instituições aqui em Salvador que já usam esse catéter, mas a gente ainda está em período de compra, de adaptação, enfim, período mais logístico em relação a esse catéter, tá? Mas é o sistema de confirmação de ponta, ele é indicado para... Deixa eu baixar aqui. Ele é indicado para navegação e confirmação do posicionamento da ponta do catéter central de inserção periférica. O que isso basicamente quer dizer? Se vocês observarem na foto, no peito do paciente tem um eletrodo. A gente coloca esse eletrodo no peito do paciente, depois bota todo o campo estéreo, e no fio guia do catéter, a gente tem um sensor. Quando eu vou fazendo a inserção do meu catéter, através do eletro, ele vai me indicando se está no local certo, se eu tenho que descer mais, se eu tenho que subir mais. Então, no momento da inserção do meu catéter, eu consigo identificar se ele está no local certo pelo eletro, certo? Então, eu evito. Eu não preciso fazer um raio-x, eu não preciso vir com outras confirmações, porque eu já estou confirmando no momento que eu estou inserindo. Qual a vantagem? A vantagem é liberar o catéter na mesma hora que passa. Não preciso esperar, subir, vir o pessoal da radiologia. Então, o paciente tem um catéter instalado e liberado no momento. Então, vai chegar ainda, a gente vai começar a trabalhar com ele, mas só para vocês saberem que já existe essa possibilidade do PIC não ser preso ao raio-x, tá? Para poder fazer a liberação. Indicações da inserção do catéter. Isso aqui, eu costumo dizer que a enfermagem, ela é mais do que, não percentual, mas é um valor extremamente alto aí na indicação do catéter. Em relação a quê? Muitas vezes o paciente está internado e o médico vai entender que o paciente tem indicação de PIC depois de 17 dias de internamento, depois que o paciente está extremamente cansado,
estressado e irritado pelas furadas, a enfermagem consegue detectar no terceiro dia. Lembrando que a PIC ela precisa ser prescrita. Eu só posso fazer a inserção da PIC após prescrição médica. Então, eu preciso que a enfermagem participe ativamente desse processo. E o que eu tenho de indicação de PIC, de técnico de enfermagem de enfermeiro, eu não consigo descrever. A maioria das minhas indicações são da equipe de enfermagem. Então, assim, eu fico até orgulhosa nisso, porque a gente vê o paciente como um todo e quer dar qualidade de vida para o paciente. O médico ele vai focar em outras circunstâncias do paciente e o acesso venoso a gente tem que trazer para a gente mesmo. Tem que trazer de que a gente tem que ter essa gestão do dispositivo, do cuidado, da manutenção. Então, quais são as indicações? A gente tem que lembrar que a PIC ela é um procedimento eletivo. Se o paciente está em sua situação de urgência, emergência, eu não vou passar um PIC. Eu vou passar um acesso central para, posteriormente, o paciente, quando estiver estabilizado, a gente faz a troca para um PIC. Mas o PIC, o paciente tem que estar estável, tá? Ele permite o monitoramento hemodinâmico, permite ser verificado o PVC. Paciente em terapia intensiva, eu passo muito catéter, porque os pacientes, muitas vezes, eles fazem uso do acesso central e, posteriormente, a gente faz a troca pelo PIC, ou então o paciente está estável mesmo, está em uma observação contínua, mas vai precisar ficar mais dias hospitalizado, e a gente sabe que um paciente de UTI, ele faz coleta de sangue uns 3 vezes ao dia. Então, a gente precisa ter um acesso que seja um acesso adequado, o paciente já está cansado, emocionalmente, psicologicamente, então, a gente sabe como isso estressa o paciente, então a gente passa muito em paciente de terapia intensiva, acesso venoso difícil. Antigamente, a gente segurava muito passar os pacientes com acesso venoso difícil, porque achava que precisava ter 1000 justificativas, mas eu estou com um paciente internado, que é um idoso de 90 anos, com rede venosa extremamente difícil, que qualquer picadinha nele, eu deixo uma hematoma e uma equimose absurda. Por que eu não vou passar um PIC nesse paciente? A gente tem as outras opções também que são adequadas, mas acesso venoso difícil é uma indicação para PIC também. Infusão de hemoderivados. Infusão de hemoderivados, deixa eu ver se eu tenho até isso aqui. Infusão de hemoderivados, como eu falei para vocês, a gente precisa saber o tamanho do frente do nosso catéter para saber se eu posso administrar hemoderivados. Se eu fizer um acesso menor do que 3, eu vou obstruir aquele catéter, porque, de acordo com o protocolo da instituição que eu trabalho, o sangue ele tem que correr em até 4 horas. Se eu fizer o sangue num acesso com menos de 3, ele vai passar dessas 4 horas. E eu vou perder esse fluido para o paciente. Eu posso acabar trazendo uma complicação, atrasando o tratamento desse paciente, piorando o estado de saúde dele por uma má administração, uma má gestão de dispositivo. Então, eu preciso saber se pode ou não fazer sangue. Onde eu acho essa informação? No registro de punção. Vou no registro de punção, sei pronto, Paula passou um pique 5 frentes. 5 frentes eu tenho 2,5 em cada. Não é adequado. A gente vai pegar um acesso periférico e nesse paciente vai fazer o sangue dele no acesso periférico. Paula passou um 6. 6 eu tenho 3 em cada via. Eu posso fazer sangue nesse acesso, tá? Então, eu preciso administrar isso. Exame contrastado. Mais à frente, eu passei que eu explicar o porquê desse númerozinho no catéter, certo? Definição de permissão de infusão de contraste vai ser definido pelo fabricante do catéter, certo? As instruções elas são descritas no manual do catéter e a pressão da bomba de contraste da sua instituição. Geralmente os critérios são a bomba ela atingir até 300 PSI ou 5 ml por segundo. Como é que eu sei essa informação? Bom, para você saber o PSI, a programação da bomba de infusão da sua instituição, você vai ter que ligar no setor de radiologia e perguntar, para você saber se pode ou não fazer no seu catéter. Da instituição que eu trabalho, a gente já trabalha em conjunto, a gente já é permitido a gente fazer. Mas se eu não souber do 300 PSI, eu primeiro preciso saber a pressão lá, eu vejo aqui no meu catéter. Eu tenho 5 ml por segundo, tem um 5 grande aqui que dá para a gente poder identificar, tá? Então, a gente consegue ver a descrição do catéter. Os catéteres que a gente trabalha aqui na instituição, a gente já são catéteres que são aprovados, existem marcas que não são aprovadas, tá? O risco de pressão e rompimento do catéter existe, por isso que é tão importante a gente saber se pode ou não, naquele determinado fabricante, fazer o contraste.
Por isso que é muito importante a gente conhecer o cateter que a gente está usando. Lembrando que a terapia intravenosa da instituição, ela está disponível para dar essas orientações também, para relembrar, para que a gente faça uma prática mais segura. Mas se a gente souber onde seguir, onde começar o caminho, isso é importante. Quimioterapia, às vezes eu recebo muita pergunta assim, da equipe mesmo, aquele paciente está com um portocate, por que vai passar uma PIC nele? Se entende que um paciente com portocate, a intenção daquele acesso é que ele fique anos com aquele acesso. Anos. Se o paciente dá entrada no ambiente hospitalar, ele tem diversas floras bacterianas. O risco dele contaminar aquele portocate é enorme. Ele quer fazer o uso dele também ambulatorial. Então, muitas vezes, vocês vão ver o paciente com um portocate e com um pique. Não vão estar ambos funcionados. O portocate vai estar preservado e o paciente vai estar fazendo uso da pique. Porque se a pique, se eu tenho uma suspeita de infecção, eu saco aquela pique. E eu não trago aquele transtorno para o paciente ele está com expectativa do acesso durar anos. E na primeira suspeita de infecção, eu tenho que levar para o centro cirúrgico e tirar o acesso que ia durar anos. Então, a gente traz toda essa carga para o paciente, todo esse risco. Então, hoje, o catéter para quimioterapia, a PIC, ele já é uma realidade. Vai acontecer situações do médico prescrever a quimioterapia e não avaliar a rede venosa do paciente? Vai. Quem vai participar desse processo é a equipe de enfermagem. E vai ser muitas vezes vocês que vão indicar, doutor, não chamar a farmácia. A equipe, quando a gente trabalha com paciente oncológico, a gente tem que entender que é uma equipe multi. Equipe de enfermagem, farmácia, oncologia, equipe médica, que se reúne todo mundo e junta. O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode trazer para esse paciente? O que é que pode ser administrado na rede venosa desse paciente? Então, a gente tem que conversar sobre a situação para poder fazer a indicação do catéter. Eu sempre peço para os meninos para quando tem indicação de catéter de PIC, sempre me sinalizar para quimioterapia, sempre me sinalizar porque eu acabo priorizando esses pacientes de fato, né? Pacientes em cuidados paliativos, às vezes o pessoal me fala assim, não vai passar PIC nele mais porque é paliação. A gente não tem que entender a paliação como a fase da vida, assim, que acabou. É uma fase da vida. Se eu tenho um paciente em paliação que precisa fazer analgesia, ele só vai fazer analgesia. Que às vezes, antigamente, a gente achava que só podia fazer a PIC para antibiótico, para outros medicamentos. Não, ele só vai fazer analgesia. Mas por que eu vou estar furando esse paciente? Não tem exame, mas eu vou estar furando ele o tempo inteiro para fazer analgesia? Não precisa isso. Então, a gente passa a PIC, o paciente vai para casa, fica com os cuidados em casa. Então, para a paliação, a gente já é uma realidade. É um catéter que oferece qualidade de vida. E paciente para home care. Hoje em dia, eu costumo falar para todo mundo, para a equipe de enfermagem no todo, que quando a gente está com um paciente na unidade, a gente tem que ver o paciente, não tem que só entender por que ele está ali. Eu tenho que entender por que ele está ali, mas principalmente eu tenho que saber o que é que eu faço para ele sair daqui. O que é que eu faço para deshospitalizar esse paciente? Será que é um home care? Será que é um PIC? Será que se eu passar um PIC nesse paciente, ele vai embora mais cedo? Então, a gente tem que fazer a gestão também disso. Às vezes é um paciente que está com osteomielite, que vai fazer 6 meses de antibiótico, por que não passar uma PIC nesse paciente? Além dos de osteomielite, às vezes são 15 dias de antibiótico, são 10 dias, ele vai ficar 10 dias internado só para fazer antibiótico uma vez ao dia, um paciente estável. Não tem necessidade. Então, é até uma agilização no processo dele da alta, quando a empresa identifica que ele, o convênio já identifica que ele já tem um acesso. Então, agiliza o processo dele de deshospitalização. Por isso que a gente tem que participar ativamente nesse processo do paciente também. Drogas vesicantes, drogas vesicantes, irritantes com extremo de pH ou hiperosmolaridade. Quando a gente tem um paciente fazendo droga vasoativa, droga irritante, a gente já sabe que aquele paciente não pode ficar com acesso periférico, né? A gente tem que entender que a osmolaridade do sangue ela é de 280 a 295. Por isso que eu sempre bato com os meninos, NPT nunca se faz em acesso periférico, certo? Acesso periférico ele só suporta de 900 para baixo milimols. Então, passou disso, a gente vai fazer o acesso central, a inserção como PIC, a inserção periférica com posicionamento central, certo? A ponta do catéter é central. Então, se eu tenho um paciente na terapia intensiva que vai fazer uso de medicamentos
que são medicamentos irritantes. Quimioterapia, oncologia, eu não vou nem para a unidade de terapia intensiva, eu vou para quimioterapia, que são medicamentos irritantes, que são medicamentos vesicantes, eu tenho que promover segurança na administração. Será que se eu colocar um medicamento vesicante no acesso periférico está seguro? Se aquele acesso extravasar, se aquele acesso se exteriorizar, enfim, se eu tiver qualquer problema naquele acesso, eu não trago um risco maior para aquele paciente, eu não posso estender o tempo de internação dele, então eu tenho que pensar nisso quando eu vou fazer qualquer administração. Eu não estou citando situações de urgência, de emergência, em que a gente precisa colocar ali para trocar posteriormente. Se é feito em situações que precisam, que está correndo, a vida do paciente está em risco, a gente vai fazer para tratar depois. Mas se eu tenho tempo hábil, eu vou fazer o uso correto, eu vou passar uma PIC nesse paciente, eu vou passar um acesso central, mas eu preciso passar no acesso central. A administração de nutrição parenteral, como eu passei para vocês, a NPT, nutrição parenteral total, só pode ser administrada por conta da osmolaridade dela no acesso central. NPP, nutrição parenteral parcial, eu tenho uma quantidade menor de osmolaridade, eu posso fazer no acesso periférico. Mas ainda assim eu tenho que perder, não tenho que fazer a manutenção? Não, eu tenho que fazer a manutenção daquele acesso. Além de fazer a manutenção daquele acesso, no acesso periférico, precisa ser um acesso exclusivo para NPP. Lembrando que quando a gente fala de acesso periférico, o polifixo, ele tem 2 vias, mas ele só tem uma canulação ali, ele por dentro ele é só um lumen. Então a gente tem que entender em relação a isso. Transfusão de sangue em hemoderivados, como eu passei para vocês, coleta de sangue para exames. Se a gente for pesquisar na nossa literatura, a gente não tem indicações de coleta de sangue no PIC. Mas na prática clínica, é o que a gente pode oferecer de mais conforto para o paciente. Lembrando que a gente tem que ter os cuidados antes de fazer essas coletas. Se eu estou com um paciente com NPT, por mais que seja duplo lumen, eu preciso lavar, desligar essa dieta por pelo menos de 25 a 30 minutos, porque senão vai vir um potássio elevado, os exames vão vir alterados. Então, a gente precisa desligar primeiro essa nutrição para poder fazer essa coleta. O paciente só está com soro, vou fazer a coleta na outra via, eu aspiro primeiro. Lógico, a gente sempre tem que avaliar o quadro clínico do paciente, se é um paciente que está com hemoglobina mais baixa, enfim, a gente não vai esfoliar esse paciente, mas a gente tem que tirar pelo menos 5 ml para desprezar e não tem uma diluição. Então, eu desprezo o sangue e depois eu faço a minha coleta, certo? Sabendo que se houver alguma alteração, o pessoal da bioquímica ligar, a gente vai fazer outra recoleta, certo? Mas hoje o que eu posso oferecer para meus pacientes, eles me perguntam, vai ficar me furando para... E o que eu posso oferecer para eles de qualidade é em relação a isso. É um ganho que eu tenho que dar para eles. Eu tenho um paciente jovem, uma paciente até recente, 33 anos, lúcida, orientada, profissional da saúde, descobriu leucemia. Ela não estava em tratamento da leucemia, mas ela fazia coleta de exame 3 vezes ao dia. Será que eu precisava furar essa paciente, fazer a punção dessa paciente 3 vezes ao dia, sendo que eu posso oferecer a PIC para ela? Lembrando que pacientes que fazem uso de hemocomponentes ou coleta de processos, a gente precisa ter uma manutenção maior, que eu vou explicar para vocês um pouquinho a mais, tá? Mas tem que ter uma manutenção, porque, por exemplo, essa paciente, a gente passa uma PIC nela, com 30 dias a PIC dela não serve mais. A culpa é da paciente? Não. A culpa é da paciente, a culpa é da manutenção que não foi feita, é como uma lesão por pressão. Se eu não fizer o cuidado adequado, eu não vou ter benefício naquele acesso. E aí ela era bem sistemática, ela sinalizava, ela começou a orientar, a gente estava num momento difícil, com muito aprendizado ainda, muita rotina nova, e a gente se adaptou. Mas a gente tem que entender que um paciente que faz transfusão e coleta de sangue é um paciente que tem que ter um olhar diferenciado. E fluidos para exame de imagem, que foi o contraste que eu já passei para vocês. Aqui a gente tem uma tabela, deixa eu botar aqui para cima, o que facilita que a terapia medicamentosa, em particular a quimioterapia, possa ser aplicada diretamente em um vaso de grande calibre, favorecendo a hemodiluição e preservando a rede venosa. A gente tem uma tabela assim, de classificação de tipo de catéteres mais utilizados, o gel, dependendo da instituição, eu estou falando assim, mas cada instituição tem esse protocolo. O gel ele pode ficar até 4 dias, o central geralmente até 3 semanas,
o pique até 12 meses. Eu já vi paciente com pique de 12 meses, paciente com tratamento pós-osteomielite, que foi para casa, cuidou no home care, não tinha nenhum sinal de infecção, o paciente chegou com 12 meses. Os semi-implantáveis, que fica de meses a anos, né, que o pique ele está nos semi-implantáveis, e o portocate, que ele fica por anos. O pique o paciente oncológico. Atualmente, as Sociedades Internacionais de Enfermeiros em Oncologia e Terapia Intravenosa recomendam o uso de acesso periférico apenas para tratamentos que tenham duração prevista de, no máximo, uma semana. Estou com um paciente de oncologia, vou precisar fazer, vi que o medicamento dele pode ser feito em reúne farmácia, médico, enfermeiro, vi que pode ser feito no acesso periférico. Está permitido. Mas você que vai fazer a punção do paciente que vai dizer se vai ser feito ou não. A gente precisa lembrar que o paciente de oncologia, lembrando, é a indicação, tá? Em literatura, de que seja um acesso a cada 24 horas. Se a gente pode fazer até 7 dias, são 7 punções naquele paciente que já está extremamente cansado, que já está com a rede venosa super difícil. Então, a gente tem que avaliar, será que, porque é permitido, eu vou fazer essa punção? Lembrando que tem que ser um acesso exclusivo, assim como a NPP. O tratamento oncológico, geralmente, ele é de longa duração, então, é recomendado o uso de catéter central para infusão de antineoplásico. E é indicado o uso de acesso central quando é vesicante, com infusão acima de 1 hora também, tá? Mesmo que seja, por exemplo, estou com a droga vesicante, que seja, a droga vesicante, ela é 1 hora. Vai ser uma vez só, mas é acima de 1 hora, a minha indicação já é um acesso central. Às vezes, um paciente vai usar por 3 dias, eu não tenho nem 7. Mas passou de 1 hora, eu já faço o acesso central. A gente tem as contraindicações, que as contraindicações, elas são contraindicações para qualquer acesso, na verdade, né? Que são pacientes com infecção de pele próxima ao local proposto para inserção. Qualquer acesso central, periférico, a gente sempre vai avaliar o paciente como um todo, a rede venosa dele, a pele, lesão. Fístula arteriovenosa para hemodiálise no membro. Eu costumo dizer para o pessoal aqui que a gente tem que repetir perguntas para o paciente. Às vezes o paciente, ele não está, o cognitivo dele não está um cognitivo adequado, a familiar não sabe informar, mas a gente tem que perguntar todos os dias se aquele membro que eu vou fazer a punção, se eu posso manipular aquele membro. Eu já vi pacientes com fístulas inativas, com acessos, porque o paciente não informou a equipe, ele informou 15 dias depois, a mesma coisa com a mastectomia. Paciente que estava com a gente aqui há 15 dias, a gente precisa olhar o prontuário do paciente inteiro. Se o paciente tem histórico de 20 anos na instituição, 15 anos, e tem registro, a gente tem que olhar. Você tem que saber a vida do paciente inteira. E a partir do momento que a gente foi investigar o prontuário desse paciente, a gente identificou uma ultrassonografia de mama de 2002, ela tinha feito a mastectomia com esvaziamento, mas como tinha, o ultrassom era 2002, mas o exame tinha sido a mastectomia 25 anos atrás, ela achou que não era importante passar essa informação para a gente. Então, a gente precisa ficar batendo na tecla, perguntar, a partir do momento que a gente identificou que aquele paciente tem alguma restrição de manipulação, esse membro precisa ser identificado, tá? Identificado para que a gente não faça manipulação e que outras pessoas que vão manipular aquele paciente também identifiquem que tem uma restrição ali, tá? Ver as trombosadas endurecidas também, paciente oncológico, paciente com doença crônica que faz diversas coletas por todo o seu tratamento, é muito difícil, as veias são endurecidas, então também é uma contraindicação, local de articulação também, e presença de hematoma ao redor da veia. As complicações podem ser locais ou sistêmicas, e podendo ser relacionados com problemas na inserção, tá? Por isso que a gente precisa que o procedimento da inserção, quando eu vou fazer passada de pique, eu costumo falar, não é um procedimento rápido, eu não tenho como dizer o tempo, porque cada rede venosa é uma, mas por ser um procedimento estéril, ele já ganha um tempo maior. Eu preciso que ele seja extremamente limpo, tá? Complicações também podem ser pelo funcionamento da PIC, natureza do fármaco, habilidade técnica do profissional na manutenção, por isso que a gente tem que instalar a PIC na instituição que eu trabalho, eu preciso qualificar a minha equipe, eu preciso que a minha equipe saiba manipular aquele catéter, senão não adianta eu colocar pessoas que saibam passar, as pessoas que sabem passar, elas não vão ficar diariamente com aquele paciente, e não ensinar a manipular. Então, a gente tem complicações locais e sistêmicas, tá? As locais, elas podem ser obstrução trombótica ou mecânica, exteriorização, flebite, hematoma ou equimose, infecção local. Sistêmicas, embolia por catéter,
embolia gasosa, trombose, infecção sanguínea relacionada à catéter, que eu vou falar um pouquinho mais dos cuidados e a gente vai ver como é que a gente vai evitando tudo isso. Quando eu tenho um paciente, eu passo um PIC no paciente, eu faço a mensuração do perímetro braquial no momento da inserção. Registro no meu registro de função, a enfermeira tem acesso a esse perímetro braquial e ela precisa medir esse perímetro braquial diariamente na visita dela. Além de medir, ela precisa registrar. Se eu passei um PIC no paciente que está com 27 centímetros de perímetro braquial e com uma semana, 12 dias, 10 dias, ele está com 32, ele está com 35, será que esse paciente não tem uma trombose? Vamos fazer um exame de imagem, vamos verificar. Então, porque muitas vezes ele não vai queixar de dor. Você vai ver o edema assimétrico ali, você vai ver que tem uma diferença. Então, quando a gente faz a medição do perímetro braquial, a gente consegue acompanhar esses números. A gente não utiliza manguito no membro, senão a gente aumenta a pressão, né? Em relação à manutenção dos catéteres, é extremamente importante. Lá no começo que eu passei, que quando a gente entra no leito, a gente identifica o acesso dele. É não valvulado, eu preciso de infusão contínua, senão vai obstruir. É valvulado? Não tem o clampzinho, eu posso fazer a salinização de 8 em 8 horas, tá? Ou conforme o protocolo da instituição que você trabalha. Acessos centrais, nenhum acesso central a gente deve usar seringa menor do que 10. Seringas menores oferecem mais pressões, então sempre acima de 10. Tem instituições que às vezes, quando a gente pede um medicamento, ele já vem o kit pronto, kit de medicamento, com tudo, com seringa. Se eu peço um medicamento de 2 ml, ele vai vir uma seringa de 3. A pessoa que está pedindo, ela não fala nem qualificada, mas ela não tem conhecimento adequado de que o paciente não pode fazer uma seringa de 3. Quem vai avaliar isso, sinalizar, trocar, cobrar é a equipe de enfermagem. Por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado à beira-leito mesmo. Quando a gente vai fazer coletas de sangue, por que minha paciente perdeu a PIC dela com 30 dias, a que fazia coleta 3 vezes ao dia? Porque a lavagem não estava adequada. A gente, quando faz coleta de sangue, o sangue é viscoso, o risco de obstrução é imenso. Então, a gente precisa lavar com 20 ml, salvo os pacientes que têm restrição hídrica. Tá? O paciente ele tem que ser avaliado como um todo, mas a gente precisa lavar com mais efetividade. A gente precisa usar a técnica da pressão positiva, a gente precisa usar a técnica do turbilhonamento, que eu não sei se todo mundo já conhece, mas eu vou passar um pouquinho aqui, que é uma técnica efetiva. E tem que usar a prevenção de infecção também, tá? Aqui a gente tem os 5 momentos da salinização. Esses momentos, tudo que eu vou falar de manutenção aqui, ele se adequa para todos os acessos periféricos, tá? A gente precisa ter esses cuidados, ou o paciente com periférico, o paciente com central. Com central tem que ser maior para a gente poder ter aquele acesso mais tempo, tá? Após as hemotransfusões, a gente evita obstruções. Salinizações regulares do catéter, por exemplo, eu estou com um paciente que está com a PIC, ele está estável, já passou o momento que ele estava usando muitas drogas, e hoje ele usa a PIC dele, valvulada, para fazer 2 antibióticos 2 vezes ao dia. Eu vou lavar os meus acessos só no momento do meu antibiótico? Não, eu preciso lavar o meu acesso independente de ter medicamento ou não. Antes e após medicamentos, eu não sei se em todas as instituições são assim, mas eu vou trazer a minha vivência. Quando a gente solicita medicamento aqui, a gente antigamente tinha um kit de salinização, hoje a gente já tem uma seringa salinizada. Dentro do kit, a gente já vem 2, para que não aconteça de esquecer, enfim, para que fique bem explícito assim, você precisa lavar nos momentos adequados. A primeira seringa eu lavo para testar o meu catéter, lavei, eu vou infundir o medicamento e eu vou lavar após o medicamento. Tá? Entre os medicamentos também eu faço essa mesma questão, essa mesma salinização. Instalei o medicamento, são 250 ml, eu não vou conseguir lavar na mesma hora, vou deixar minha seringa lá, eu vou botar, a gente precisa trazer o paciente para a educação continuada desse dispositivo. A não ser que seja um paciente que não comunique, enfim, mas você vai tentar. Se for um paciente que não comunique, se comunicar, você pede para acionar a equipe, se não, a gente 30 minutinhos, volta lá, vê como é que está esse medicamento, mas a gente precisa lembrar de lavar esse acesso nos momentos adequados. Entre os medicamentos, após a coleta de sangue e entre os medicamentos. A técnica do turbilhonamento é uma técnica que a gente costuma dizer que a gente dá batidinhas, lembrando que para salinização, tá?
A gente tem que ter atenção também quando o paciente estiver fazendo uso de droga vasoativa para a gente não fazer bolos desse medicamento. Então, que a gente vai usar o fluxo laminar, mas quando a gente usa a técnica do turbinamento, eu evito que fique precipitado, fique medicamento, fique sangue na parede do vaso. Então, as minhas batidinhas são muito eficientes, eu preciso fazer, e aí com essas batidinhas eu vou colocando de 1 em 1 ml, tá? 1 a 2 ml. E a pressão positiva, são detalhes que a gente acha que não faz a diferença, mas isso aumenta o nosso tempo de vida do acesso absurdamente, tá? A pressão positiva, a gente, aqui a foto do Polifix, porque é no acesso periférico também, tá? Em todos os acessos. Quando a gente vai tirar a seringa, quando a gente vai fazer, fiz meu medicamento, salinizei, quando eu vou fazer minha última salinização, eu não bato o êmbolo na seringa, o êmbolo é borracha. Quando eu bato o êmbolo, eu faço uma pressão e retorno sangue. Retorna sangue, eu vou obstruir aquele cateter, eu vou causar uma flebite, enfim, eu vou lavar e vou deixar de meio a 1 ml de soro na seringa. Eu não vou colocar o soro todo, mas eu ainda assim não faço a desconexão da seringa. Antes de fazer a desconexão, eu preciso clampear. Se eu não clampear, não adianta nada eu não fazer o soro todo, porque assim que eu tirar, vem a pressão e vem sangue de novo para o catéter. Então, o correto é, lavo com soro, deixo de 1 a meio ml, clampeio, desconecto, tá? Então, a gente precisa fazer, isso são as boas práticas, tá? São cuidados mínimos, parecem ser mínimos, mas quando a gente junta, são cuidados que fazem muita diferença nos dispositivos do acesso do paciente. Quando a gente fala de manutenção do cateter, a gente também tem que ter uma atenção especial em relação à prevenção de infecção, de fato, né? Um dos motivos de eu fazer a retirada de um acesso de um PIC, de que tirar ele antes do tempo que ele estava previsto, é a suspeita de infecção. Então, o que é que a gente precisa fazer? A higiene das mãos nos 5 momentos, tá? Scrub the Hub nada mais é do que, não sei se todo mundo conhece o suave, mas se não for a realidade de todo mundo, a gente vai pegar um algodão, vai molhar com álcool, a gente vai usar o que a gente tem. Vai pegar o suave, vai fazer um esfregaço nas nossas válvulas de 10 a 12 segundos. É muito, parece ser muito, mas no dia a dia você ali acaba sendo sua rotina. A gente tem nossas vias e a gente tem as válvulas, tem gente que chama de Clave, Safiflow, enfim, conectores, a gente tem vários nomes que a gente usa para fechar o sistema do acesso do paciente. Todas as vezes que eu for conectar equipe, desconectar, fazer medicação, tudo que eu for manipular o meu acesso, eu vou fazer um esfregaço com o meu suave, tá? É um dispositivozinho, é como se fosse um lencinho umedecido com álcool 70, para a gente poder diminuir a concentração de bactérias ali. Curativos com clorexidina já é uma realidade de onde a gente trabalha aqui, que a gente faz as inserções dos acessos centrais, né? No dia, por conta do risco de sangramento, a gente não faz a instalação desse curativo, a gente mantém o curativo convencional, no outro dia avalia, se tiver sequinho, a gente faz a instalação, é um curativo transparente, que ele tem uma placa de clorexidina, que já evita, a gente já diminui o risco, o paciente está no ambiente hospitalar, então a gente oferece esse risco para ele. Então a gente faz o uso do curativo de clorexidina, que o tempo de troca é instituído pela instituição, tá? Lembrando que não é porque eu vou colocar um curativo de clorexidina que eu não vou avaliar esse acesso. Todas as vezes que eu entrar no leito do paciente, na minha visita, eu preciso avaliar e registrar, e todas as vezes que eu for oferecer qualquer cuidado para o paciente, eu vou avaliar esse acesso dele também, tá? A gente tem que higienizar as mãos antes e após, além dos 5 momentos, né? Inserção de catéter, qualquer manipulação do dispositivo, remoção, troca de curativo. Além do que, quando a gente tem, onde eu trabalho, quando a gente tem um paciente com dispositivo invasivo como o PIC, o banho desse paciente também é um banho que a gente utiliza clorexidina degermante. Então, a gente vai criando barreiras máximas para evitar a contaminação desse paciente. Agora, eu vou passar um pouquinho da desobstrução, que é o que eu acho que com tantos cuidados que a gente está tendo na manutenção, a gente não quer chegar na obstrução do catéter. A obstrução do catéter é igual a lesão de pressão. Ela só vai acontecer se a gente não tiver a manutenção correta, certo?
Existem técnicas farmacológicas? Existem, mas eu não vou trazer, porque cada instituição tem a sua. Eu vou trazer a técnica, que é a técnica que a gente usa da pressão negativa, tá? Que é que a gente faz a tenta desobstrução com o próprio soro. A desobstrução do PIC é um procedimento de risco e deve ser feito pelo enfermeiro treinado, ou seja, se você tem um treinamento adequado, você tem segurança do que você está fazendo, você pode fazer. Deve se discutir com o médico responsável a possível obstrução do coágulo e avaliar a possibilidade de deslocamento do coágulo. Então, a gente tem que, não é só a obstrução, a gente tem que sempre avaliar para a corrente sanguínea, e as principais complicações dessa técnica inadequada, quando é inadequada, são trombose, tromboembolismo, ruptura do catéter com embolia. Não se deve utilizar seringa menor do que 10, tá, na técnica, porque a gente oferece mais pressão e risco de romper esse catéter. E como eu falei, técnicas farmacológicas, utilizando taurolol, heparina e outros, devem ser padronizadas pela instituição onde o paciente encontra-se. Se você for usar uma técnica farmacológica, você tem que ter uma atenção maior para o quadro clínico do paciente. Se é um paciente hematológico, um paciente que tem risco de sangramento, um paciente que está usando anticoagulante, enfim, a gente tem que reunir com o médico e ver qual é a melhor opção para ele. A técnica da desobstrução, eu vou lendo aqui, tá? Mas eu vou contextualizando, explicando. A gente precisa higienizar as mãos, posicionar o paciente confortavelmente, calçar luvas estéreis, não necessariamente não precisam ser luvas estéreis, tá? Cada instituição tem seu protocolo. Realizar desinfecção das conexões com gás estéreo e álcool 70, que no caso a gente usa o SUAB. Remover as extensões conectadas ao catéter, ou seja, você não vai ter nada conectado naquela via que você vai tentar desobstrução. Conectar uma torneira, 3 vias ao catéter, com saída na posição off. Você vai deixar as 2 vias, vai conectar 2 seringas de 10 em cada via. Em uma seringa de 10, você vai fazer a pressão negativa, você vai abrir para a seringa de 10, vai fazer a pressão negativa e vai fechar para essa, você não vai voltar o êmbolo, você vai fechar e vai voltar para a seringa de 10 que tem soro. Acho que eu não falei da de soro, né? Uma tem soro e a outra não tem soro. Uma vazia e uma cheia. Botei minha torneirinha, seringa vazia, seringa cheia. Abro para vazia, puxo o êmbolo sem nada, faço uma pressão negativa, fecho minha torneirinha. Na hora quando eu vou fechar, eu vou abrir para de soro. Automaticamente, o soro vai entrar. Você pode tentar mais algumas vezes, mas a técnica ela tem bons resultados também, tá? Vou só terminar de ler aqui. Mantendo a pressão negativa, fechar a saída da seringa vazia e abrir a seringa cheia, a solução deverá ser aspirada automaticamente para dentro do catéter devido à pressão. Repetir os passos anteriores até que ocorra o refluxo do sangue pelo catéter. Então, a gente vai tentando, não é só uma vez, tentar só uma vez, a gente vai fazendo pressão até que venha o retorno. Depois que vem o retorno, você aspira 3 ml do sangue, despreza e continua o tratamento do paciente. Realiza a lavagem do catéter com 10 ml de solução fisiológica, reinicia a terapia intravenosa prescrita e os cuidados para a manutenção da permeabilidade, enfim. Um minutinho. Em relação à retirada do catéter. Às vezes a gente acaba negligenciando, né, retiradas de catéteres, e não é o ideal, tá? A gente tem que entender que a retirada de um acesso central é um procedimento que ela oferece risco, e a gente tem que ter os cuidados adequados, tá? A gente precisa remover o curativo, eu vou contextualizando também, tá? A gente precisa remover o curativo, realizar a antisepsia do local de inserção por clorexidina alcoólica, ou a solução que seja instituída pela sua instituição que você trabalha. Remover cuidadosamente. Aqui, eu ainda incluo, quando a gente vai fazer a retirada de um acesso central, a gente posiciona o paciente na cabeceira cerebral, né? Porque a gente oferece risco, né, de um pé, enfim, vir um coágulo na hora da retirada desse catéter, então a gente posiciona esse paciente a 0 grau, remove esse catéter de uma forma extremamente cuidadosa, tá? Eu sempre até costumo pedir para meus pacientes não se movimentarem por pelo menos 30 minutos na cama, ficarem o mais tempo possível para que esse procedimento seja seguro. Lembrando que retiradas de acessos centrais também precisam estar prescritos, tanto a inserção quanto a retirada, tá? Estou tirando o meu catéter. Houve resistência durante o tracionamento. Eu vou continuar puxando? Não vou.
eu tenho um risco de romper esse catéter. Eu vou tentando fazer movimentos, se eu sentir que mantém a resistência, eu vou iniciar a compressa morna no trajeto do catéter, por 20 minutos, para promover a vasodilatação e facilitar a remoção. Se mantiver a resistência, eu vou fazer um curativo oclusivo, esperar de 12 a 24 horas, manter o tratamento da compressa, para poder a gente fazer a retirada desse acesso, tá? Pelo menos de 4 em 4 horas ou 6 em 6 horas. Se o paciente referir dor forte durante a tentativa de retirada, deve-se realizar uma radiografia para eliminar a possibilidade de nós ou dobras. Ainda tem esse porém. O cateter ele pode migrar, a gente posiciona ele, mas é um cateter longo, ele pode migrar. Então, pode ser que a sua retirada ela esteja havendo essa dificuldade, que o cateter pode ter migrado. Aí a gente precisa chamar a equipe multi, discutir qual a melhor maneira, a melhor possibilidade. Então, a gente pode concluir, portanto, que o cateter periférico central é um avanço tecnológico para a saúde, proporcionando vantagens para o paciente, como a preservação da rede venosa, atende às necessidades da terapia intravenosa, permite maior probabilidade de permanecer implantada até o término do tratamento, reduz o estresse e as sucessivas funções. Quantas vantagens para a instituição? O tempo de trabalho gasto com função é menor, há pouco atraso nas medicações, sua implantação não é cirúrgica, é maior relação custo-benefício, mas é necessário que todos os profissionais da equipe de enfermagem recebam qualificação no procedimento da inserção, manutenção e remoção do catéter, e que ocorra treinamento para técnicos e auxiliares de enfermagem, quanto aos cuidados da manutenção do catéter, proporcionando melhor qualidade na assistência prestada ao paciente. Então, em considerações finais aqui, a gente pode associar que vantagens para o paciente é uma qualidade excessiva, né? É uma qualidade de vida. Então, preserva a rede venosa, reduz o estresse e sucessivas funções, e para a instituição, o tempo de trabalho gasto com função é menor, a implantação não é cirúrgica e é maior a relação custo-benefício. É necessário que todos os profissionais da equipe de enfermagem recebam qualificação, a gente bate muito nisso, de que se não está seguro com a manipulação do dispositivo, não faz, tá? Manutenção na inserção, manutenção, remoção do catéter, que ocorra treinamento para técnicos e auxiliares de enfermagem, quanto os cuidados de manutenção do catéter, proporcionando melhor qualidade na assistência prestada ao paciente, porque a gente sempre tem que entender que o catéter, ele tem que trazer benefício para o paciente. A gente tem que entender ele como qualidade de vida, como deshospitalização, como evitar furadas, como colher exames de uma forma mais segura, de uma forma menos dolorida para o paciente. Então, eu acho que o PIC, ele traz muitas vantagens que a gente ainda vai crescer muito ainda. Eu espero que seja disseminado para muitas instituições ainda, para que as pessoas conheçam o catéter, para que as pessoas tenham a mesma satisfação que eu quando vê que o paciente está com pique, que está com pique sem sinal de infecção, que está com pique, que está fluindo bem, que está com bom retorno, e que o paciente traga, eu não quero internar mais, mas se eu internar, a primeira coisa que eu peço é o pique. É o relato que eles me trazem. Aqui a gente tem nossas referências, e obrigada, tem meu e-mail aí, para quando vocês tiverem dúvidas, passarem para mim, e vamos para discussões e perguntas. Que maravilha! Que tanto conhecimento, Paulinha! Que maravilha, viu? Aqui só elogios, estou aqui acompanhando. Às vezes eu não consegui acompanhar todo mundo, mas assim, fico muito orgulhosa, tá? Essa menina, ela brilha, assim, maravilhosamente, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente, né? Colocando um pouco do conhecimento que você tem, né? Para não falar que é muito. Que maravilha! E eu vou te falar uma coisa, viu? Nós estamos aqui com o pessoal de Salvador, João Pessoa, até Angola, Paulinha, a gente tem aqui. Oh, que bom! Paulo, Brasília, Pelotas, Rio Grande do Sul, Unaí, Minas Gerais, Juazeiro do Norte, Fortaleza, Maceió, e está indo aqui para o Brasil todo, Rio de Janeiro, aí, ó. Estamos disseminando conhecimento. Bom ter vocês aqui com a gente nessa noite de terça-feira, que maravilha, viu? Fico muito feliz, né? A gente, quando eu pensei na proposta, né, do primeiro tema da aula magna, veio a questão da PIC, né? Porque a PIC é muito importante, tanto para o enfermeiro, tanto para o técnico. A gente precisa saber manipular a PIC, né? Não é só querer saber passar.
né? Porque quem passa é o enfermeiro habilitado, mas às vezes o enfermeiro passa com tanta segurança, com tanta qualidade e as pessoas não conseguem manter, né? A gente precisa manter a permeabilidade de uma PIC, né? E isso é responsabilidade da enfermagem. Então, assim, muito feliz em vocês estar aqui. Nós chegamos aqui a 200 e poucas pessoas online simultâneo, muito bom mesmo. Deixa eu falar com você, Paulinha, algumas coisas que colocaram aqui, tá? Primeiro, eu quero agradecer aqui também a diretoria da Atualiza, né, que estava aqui com a gente o tempo todo, Laudete, né, os docentes, a professora Cristiane Reis, professora de Genane, discentes também, né, os alunos estão aqui presentes, graças a Deus, e a todos, né, colegas aqui da Cardiopulmonar, que veio prestigiar essa linda. E que bom, meninas, muito feliz em estar aqui com vocês. Eu tenho aqui algumas. Larissa Rodrigues está aqui te elogiando, Paulinha Top, sempre passa rápido. Delton, da Angola, ele fala que lá na Angola, Paulinha, eles têm a realidade de usar mais acesso venoso periférico, né? Eles têm, e que falta o conhecimento também dos profissionais em relação a isso. Ilicionara, ela fala que a PIC, na verdade, oferece qualidade de vida, né? E Anderson Souza, ela fala que a realidade do SUS é diferente de hospital particular. Realmente, né, Paulinha? É um pouquinho diferente. Vou dar aqui para vocês, tá? Para você aqui, ó. Jamile Souza, Paulinha, ela quer saber o seguinte, ó. Pode ocorrer infecção no sangue devido à inserção dessa PIC? É um dos riscos. É um dos riscos. Eu falei, quando a gente vai passar o pique, quando a gente tem um pique, a gente tem esse risco na inserção, risco da manutenção, e a gente pode acabar oferecendo esse risco de infecção de corrente sanguínea para o paciente. Como a gente faz um catéter de caráter eletivo, a gente precisa trazer essas informações para o paciente. Quando eu vou apresentar o catéter para o paciente, eu trago isso para ele, esse risco. Mas ainda assim, é um benefício. A partir do momento que ele está no ambiente hospitalar, ele tem muitas portas de infecção. Então, se eu consigo suprir o benefício do risco, eu vou fazer a inserção do catéter. Mas existe sim o risco. Obrigada. Quais os cuidados que o PIC, né, que o enfermeiro precisa ter na retirada do PIC? Eu acho que você falou, né, a questão de 20 minutos, de ficar, né? Posicionamento, a gente retira bem devagar. Maria Aparecida, Paulinha, está aqui perguntando se ainda pode heparinizar, né? Se ainda pode heparinizar o PIC. Essa prática da heparinha, a gente não, é como eu falei, a gente não, eu não posso falar se pode ou não heparinizar, porque depende da instituição que se trabalha. A gente ainda não tem muitos estudos relacionados à manutenção, à prática farmacológica, mas assim, a manutenção do catéter, que a gente vê em todos os estudos, é de fato a solução contínua do paciente, o soro, enfim. A heparinização, eu entenderia que para a gente, como quando a gente vai usar, termina de fazer o uso do portocate vai ficar ali, ou então a gente termina de usar um Sorense. Quando a gente hepariniza, é porque a gente vai ficar dias sem usar aquele acesso. No caso da PIC, não. Eu uso a PIC várias vezes ao dia, então não tem muito sentido eu heparinizar. Por isso que eu vou manter a manutenção dele, vou manter a permeabilidade dele com a infusão de solução contínua de fato. Ok, Paulinha, obrigada. Graziele Barbosa, ela quer saber assim, é tão difícil, né? É um questionamento, na realidade, alguns médicos entenderem que o paciente necessita desse catéter, que não é a realidade lá do hospital. Então, eu costumo falar que existe a PIC antes do Covid e a PIC depois do Covid. Eu conheço médicos que não conhecem o catéter. Essa paciente que eu passei o PIC, que a gente perdeu com 30 dias, era uma cirurgiã. E ela não conhecia o catéter. Então, muitas vezes, é falta de conhecimento, de fato. Depois que veio a pandemia, o catéter, ele virou uma estrela. Então, todo mundo conhece o catéter. Então, hoje, as minhas solicitações não diminuíram por conta da diminuição da pandemia. Elas se mantêm, porque os médicos hoje eles descobriram o catéter, a vantagem do catéter. Os pacientes trazem, eu internei aqui, em tal momento, foi passado um catéter em mim, eu quero esse catéter de novo. Perfeito. Então,
a gente hoje é uma educação continuada mesmo, né? É verdade. Educação em saúde sempre, sempre, sempre. Exato. E a partir do momento, Paulinha, que nós, enquanto enfermeiros, né, a equipe de enfermagem cuida desse catéter para evitar infecção de corrente sanguínea, né, infecção de catéter, o paciente ele vai acreditar e ele gosta, ele prefere, né, do que ele ficar sendo manipulado o tempo todo, né, com tanto risco, com tanta fragilidade capilar, principalmente em pessoas idosas, né? A Amélia da Angola, Paulinha, ela está aqui, ó. Paciente de tratamento de infecção grave, será que não pode usar PIC? Pacientes com infecções graves podem usar PIC? Quando a gente fala em infecção grave, eu acredito que você esteja falando da sepse, né? Quando a gente está com paciente, Sim, às vezes o paciente está instável. Não é que ele não pode usar PIC, mas se ele instabilizou sem um acesso central, a minha primeira escolha não é a PIC, porque a PIC é caráter eletivo. Eu vou passar um acesso central, a infecção dele está estabilizada, é um paciente que está hemodinamicamente estável, eu vou fazer a troca do catéter. Até porque central a gente mantém no máximo até 3 semanas, então, na maioria das vezes, a gente vai trocar esse catéter por uma PIC. ok, Paulinha. Elis Ferreira fala assim, ó, como faz quando o paciente está em casa para verificar a PIC? Eu acredito que a questão da permeabilidade, né, para a questão também de medir, mas aí tem a questão também da home care, né, Paulinha? Você Eu sabe não entendi a como é isso? pergunta. Ó, Elis Ferreira está aqui, ó. Como é que faz quando o paciente está em domicílio para fazer os PIC? Para fazer os cuidados, a Sim, equipe precisa ser treinada. Até porque quando a gente faz uma solicitação de home care, na solicitação diz qual é o dispositivo que o paciente está fazendo uso e no acompanhamento da equipe, eles, quando eles ligam para a unidade para saber da paciente, eles sabem que o paciente está indo com pique. Então, eu preciso colocar alguém capacitado para manipular a atenção correta, para poder fazer a troca do curativo, para ir orientar o paciente, porque lembrando, quando eu passo a pique no paciente que vai para home care, finalizo o que ele precisa ver em casa, o que ele precisa ter cuidado, porque ele também precisa observar, né? Se a equipe está fazendo direitinho, eu costumo falar, ó, cobra da equipe, para a equipe fazer isso dessa forma. E eles cobram. O relato que eu recebo é que eles cobram mesmo de fato. Então, a gente precisa mandar uma equipe qualificada para poder manipular esse catéter. ó, perfeito. Até porque, geralmente, esses pacientes em casa, eles estão com home care, né? E aí fica sobre os cuidados da enfermagem. Entende que você está com a equipe para cuidar de você. Com certeza. Até porque em home care nós temos que ter muito cuidado, porque o cuidador não pode mexer em pique, tá? Então, Uhum. precisa ter muita atenção, porque às vezes o cuidador ele se acha o técnico de enfermagem e sempre acha até o enfermeiro. Pique, né? Então, assim, é de inserção periférica, mas ele está na veia cava, a gente precisa ter cuidado com isso, a manipulação exclusivamente pela equipe de saúde, né? Então, isso a gente precisa ter bem consciência e orientar bem o paciente, porque o paciente que usa pique, né, pacientes que usam catéter de longa permanência, eles cuidam desse catéter que não deixa ninguém manipular. A gente Eu tenho precisa orientar, fazer educação em saúde, porque alarme aí da dá saúde. certo. Tá certo. E eles dizem, e às vezes os meninos falam assim, olha, aquele paciente ali tá jogando o seu nome, porque tudo que a gente vai fazer, ele, a Paula me orientou para fazer dessa forma. E eles fazem. Eles querem ficar com o catéter até o tempo final do tratamento deles, né? Isso. Luísa Batista perguntou assim, ó, qual a importância, aliás, Delton, ele questionou assim, ó, lavar com qual solução? Você falou lavar pique, mas com qual solução, Paulinha, seria? E aí, paralelo a isso, eu Instituição. já quero que você responda outra aqui, que Andréa Roque falou assim, qual a sua experiência com a streptokinase na sua obstrução da pique? Aqui a gente ainda não tem muita experiência, não, até porque a gente ainda está em período de adaptação, em adaptação do protocolo, a gente ainda não tem muito material para trazer essa experiência, então ainda não posso multiplicar muita informação em relação a isso. É até irresponsável se eu trouxer algo que a gente ainda está em período de avaliação mesmo. O que vocês usam, Paulinha, para essa obstrução é o quê? Torolook. Hoje é o Torolook. Ok. Paixão está aqui perguntando assim, ó, além do curativo de clorexidina, existem outros que podem ser utilizados para PIC?
Existem, mas depende da instituição, mas existem outras apresentações. O ideal é que o curativo ele tenha uma camada transparente, que ele pegue toda a inserção para que você consiga visualizar o local da inserção. Mas existem outros fabricantes. Ok. E a Alan está perguntando aqui, Paulinha, a partir de qual idade pode usar PIC? Neonatal. Desde o início, você já nasce podendo. No Brasil, ela iniciou, acho que no mundo, de fato, ela iniciou no paciente neonatal, é onde... Isso mesmo. Passa, às vezes, quando eu vou passar, tem pacientes que eu passo aqui que elas me dizem assim, são médicas neonatologistas, enfermeiras da área neonatal, elas me falam, eu passei PIC por 25 anos na minha vida, nos meus bebês, e a gente vê que, de fato, já é uma prática bem antiga aqui, tanto no Brasil, no mundo, mas é o neonatal que disseminou, de fato. É verdade. E eu fico pensando como... tem alguns interiores que alguns médicos, né, pediatras, eles sonham lá no manusear o PIC, né? Tem enfermeiras qualificadas para manipular uma PIC, porque a gente sabe que em interiores, às vezes, não tem, né, toda a infraestrutura para estar cuidando desses bebês, são bebês que nascem, às vezes, prematuro extremo, está dentro de um UTI neonatal e realmente não tem a facilidade de você estar dentro de uma capital, porque aqui já é a realidade, né? Neonatologia aqui usa PIC sem problema nenhum. Admiro muito quem faz PIC na neonatologia. É bem bacana. É incrível. E Holanda está aqui falando assim, Paulinha, na desobstrução, após aspirar com a seringa vazia, deve introduzir a solução de seringa cheia? A seringa vazia você não vai introduzir nada. Seringa vazia, você vai abrir a torneirinha e você vai aspirar com a seringa vazia e vai fechar, você vai manter aquela pressão, o êmbolo vai ficar em cima. Quando você abrir o êmbolo ficar em cima, você vai abrir para de 10. A intenção é que automaticamente essa de 10 que esteja com soro, ela vá fazendo a desobstrução do catéter. E a gente vai repetindo até que retorno. Ok. Paulinha Risonete está aqui questionando assim, o que você acha contra a indicação do corte da PIC? Do corte da PIC? Do corte. A PIC, de fato, precisa, porque as PICs que eu manuseio na instituição que eu trabalho, vem 55 centímetros. Se eu inserir 55 centímetros no catéter no paciente que não tem a indicação de 55 centímetros, vou passar da localização, eu vou para o ato do paciente, eu vou fazer taquicardia no paciente, eu vou trazer riscos para ele. A intenção de cortar, até porque se for um catéter valvular, a válvula não fica na ponta. Antigamente, outros catéteres ficavam, mas a válvula agora é distal. Então, eu preciso cortar o meu catéter. Em toda a minha prática, eu nunca coloquei 55 centímetros. O máximo que eu coloquei no paciente que tinha um tórax bem extenso foram 50 centímetros. Então, a gente precisa cortar se houver a indicação de cortar. Certo, perfeito. A Andrea Roque está aqui falando, já inseri em bebê com 500 gramas. Nossa! Aqui, ó. A neonatologia aí com a Andrea, ó. Ela está falando aula show, excelente aula. Ana está aqui, sou recém-formada, amei, que bom, meninas, assim, estão gostando. Foi uma noite, né, um momento de aprendizagem muito intenso, né, a ciência, ela precisa prevalecer na enfermagem. Nós, enquanto enfermeiros, a gente não pode deixar só assistência falar mais alto, a gente precisa estudar, se capacitar, né, aprender coisas novas, ver novos bandos, né, da assistência à saúde, a gente precisa estar sempre interagindo, né, com o que há de novo na ciência. A pandemia veio aí mostrar que a gente não sabe de nada, né, que a gente precisa estudar ainda mais, pegou todos os cientistas, né, todos os profissionais de surpresa, e estamos aí lutando contra isso, é o que Paulinho fala, até existe uma PIC antes da pandemia e pós-pandemia, né, quantos pacientes estão indo para pacientes não só idosos, quanto adultos em uso de PIC, né, pacientes que precisam ainda de tratamento no domicílio, e que a PIC, ela tem facilitado muito esses pacientes, né, na questão da qualidade de vida, na terapia medicamentosa, para melhoria, né, para estar realmente uma reabilitação para esses pacientes de forma bem eficaz. Então, assim, falar de PIC, né, aqui a gente consegue falar um pouco, né, Paulinha, a gente sabe que é muito mais, né, hoje já existe especialização para PIC, né, para terapia venosa. Então, assim, foi bom, meninos, eu adorei aqui estar com vocês, Paulinha,
muito obrigada, tá? Você Sei. maravilhosa, tá? Obrigada, gente. Presença. Então, assim, todo mundo aqui falando, né? Porque o que que acontece? A PIC, infelizmente, é o que você falou, como é que ainda tem cirurgião que não conhece a questão da PIC? Conhece. Coisas assim que não cabe mais, em pleno século XXI, a gente vê uma situação dessa. E uma coisa que é importante é assim, eu queria que você falasse, Paulinha, da questão do um pouquinho sobre a aceitação médica, né? Porque antes tudo era acesso central, né, do Lumen, e os médicos, a política da enfermagem realmente começar, né? Os desafios que o enfermeiro precisa ter para o médico aceitar uma PIC. Você já passou por alguma experiência de alguma resistência, né? Questões assim, ou como é que Eu tem? tenho, eu tenho um relacionamento muito bom. Você tem. Eu tenho um relacionamento muito bom. Então, eu acho que a chave da gente trazer o médico, trazer a indicação adequada para o médico, e você pode contraindicar PIC também. A gente tem autonomia do médico pedir e eu já avaliei o paciente e eu sinalizar que não tem condição, não vai passar uma PIC aqui, por esse motivo, e o médico confiou na minha opinião, acabou que o paciente no outro dia foi avaliado por outro médico, me ligaram de novo e eu falei assim, ó, não tem indicação de PIC. Se você quiser chamar o cirurgião vascular veio, levou o paciente para a hemodinâmica, não conseguiu a PIC. Não tinha, era um paciente que tinha estenoses que não tinha como passar aquela PIC ali. E na terceira vez, colocou um portocastina femoral. Ele foi embora com portocastina femoral, era para antibiótico de longa duração. Então, assim, a gente precisa se ouvir e o médico tem que ter segurança na gente também. Se você levar com segurança, trazer, identificar a indicação, a contraindicação, a comunicação ela é a mais efetiva possível. Você finalizou o slide com a segurança do paciente, né? A segurança do paciente. Precisa sempre manter a segurança do paciente. Né? Por mais que tenha a solicitação de PIC, que a família queira, que a equipe queira passar PIC, a gente precisa ver se realmente o paciente ele tem condição de ter uma. E eu preciso ouvir o meu paciente. Quando o meu paciente não quer, eu não vou fazer. Eu vou trazer os benefícios, eu vou trazer os riscos, ele precisa estar consciente, inclusive ele assina um termo de autorização. Mas se ele disser que não quer, ele não quer. Eu não insisto, ele está sentindo alguma coisa que ele não quer, a gente não faz a passagem. A gente só faz o que o paciente se sente seguro também. Ok. Paulinha, Edi Santos está aqui perguntando assim, ó, como saber o centímetro para utilizar em casa do paciente, do cliente? Tem alguma diferença? Como saber o quê? O corte, né? Deve ser o centímetro que você vai inserir. Quando a gente vai transferir o paciente para home care, no relatório eu preciso colocar quanto eu inseri. Até porque, na retirada do acesso, acho que eu não falei essa informação, vou até acrescentar aqui. Na minha inserção, eu inseri 35 centímetros. Eu preciso retirar 35 centímetros. O PIC, ele é graduado, ele tem 5 em 5 centímetros, e eu preciso saber quanto eu coloquei para saber se eu tirei a quantidade exata. Já aconteceu do paciente agitar, a gente inseriu 37, 38 centímetros nela e voltar 12. Não tinha alteração nenhuma, e aí daí foi que a gente foi fazer, foi feito um Doppler, identificou que o cateter de fato, teve que ir para a hemodinâmica para fazer a retirada desse acesso. Então, por isso que a gente precisa saber. O paciente vai para casa, no relatório de transferência, eu já tenho que ter a quantidade que está inserido no paciente, mas eu sinalizo muito para o pessoal do home care, quando vai fazer a avaliação do paciente, é uma pergunta que eles precisam fazer. Está com PIC, inseriu quantos centímetros, até para você saber que se exteriorizar 5, eu tenho 25 ainda dentro, eu estou em posição central, se é um paciente que está fazendo NPT, eu preciso que o meu cateter esteja em posição central. Então, vai que o paciente precisa de um raio-x para a gente ver o posicionamento. Então, acho que é o ideal, o enfermeiro do home care, ele também ter curiosidade em perguntar quanto foi inserido nesse paciente. Ok. Inclusive, até no relatório de alta, a gente coloca, né? Quando a gente vai para casa, a gente coloca qual foi a data de sessão, quanto é que está inserido, somente o perímetro braquial, porque ele consegue fazer a continuidade da assistência no domicílio. Melhoria de processo, agora a gente institui uma cartilha aqui onde eu trabalho, que é nessa cartilha eu tenho algumas informações, como marca, quantidade inserida, frente do cateter. Então, eu passo em UTI, a gente avalia se é familiar,
Mas o paciente está numa unidade que eu tenho um entregado familiar, um paciente lúcido, eu faço a PIC, preencho a minha cartilha, ele conhecer o cateter de fato, ele precisa saber o que é que está em uso, né? Ok. Paulinha, Évila Milton está aqui questionando assim, é possível fazer inserção em áreas atingidas por queimaduras, membros com queimadura? Não é indicado. A gente não pode fazer se tiver lesão de pele. Isso aí, tá? É uma das coisas que contraindica. Contraindicação. Ok, meninas, assim, foi muito bom, tá, gente? Assim, né, Poá, São Paulo tá aqui falando, falou para Poá, São Paulo. Então, assim, eu acho que é Poá, né? Tem Nova Lima aqui também falando, então, que maravilha, tá? Ter vocês aqui estão questionando, né? Se vai ter outros momentos, a gente tem sim, né? Fiquem atentas aí, a rede social da Atualiza, né? Nós vamos estar falando sobre outras coisas, voltadas principalmente para o público da enfermagem, né? Não só de pique, mas de curativos, coberturas, feridas, né? Dentre tantas outras coisas, né? Emergência a gente sempre vai estar fazendo, sim, esses momentos, né? Super importante, a gente precisa sempre estar qualificando. Foi bom ter vocês aqui com a gente, tá? Agradeço, foi maravilhoso, muito obrigada, né? Obrigada a todo mundo. Em relação ao certificado, né? Daqui até 15 dias, quem conseguiu entrar, com certeza cadastrou, né? O e-mail e fizeram as inscrições, então até 15 dias vocês vão estar recebendo no e-mail de vocês o certificado, tá? E em relação ao material, que perguntaram também se esse material vai estar disponível, essa live, né, ela vai estar disponível no YouTube, tá? Então, quem quiser depois assistir, né, essa questão da live vai estar disponível também no canal do YouTube da Atualiza, tá certo? Então, gente, boa noite, tá, Paulinha? Muito obrigada, boa noite a todos. Foi maravilhoso estar aqui com vocês, tá? Que tenhamos um segundo semestre, né? Com melhoria na questão desse Covid, né? Que a gente volte um pouquinho à nossa realidade normal, o novo normal, né? Que a gente consiga avançar nas vacinas, que a gente consiga, enquanto enfermeiro, né, ajudar na assistência ao paciente com qualidade, com ciência, com respeito, com ética, lembrando que o indivíduo ele é um ser único, né, que a gente precisa sempre trabalhar de forma individualizada, nunca no coletivo, e que a gente precisa estar atento sempre às necessidades básicas do paciente, mas também às necessidades biopsicoespiritual, né, não só na parte física, mas a gente precisa cuidar do paciente de uma forma holística, no cuidado como um todo, porque a assistência de enfermagem é isso, a gente não cuida só do físico, nós cuidamos de tudo, né? A gente fala que é do corpo, da alma, do físico, né? Da autoestima. Então, é isso, tá? Obrigada, Paulinha, obrigada a todos. E a gente está aqui, né? O encerramento do nosso webinário, né? Sobre o manejo de pique. E obrigada a todos, tá? Obrigada, Paulinha. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.